Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o potencial elétrico. Três ideias bem gerais, né? Estou pressupondo aqui que vocês já leram a teoria, né? Já sabem a definição de potencial, como é que se faz o cálculo da energia potencial elétrica, como é que se define o potencial, qual a relação da energia potencial elétrica com o potencial e também qual a relação do potencial com o campo elétrico. Então, quem já fez a leitura do capítulo, quem já tirou dúvidas, vai poder aproveitar melhor esse vídeo. A ideia aqui é mostrar três exemplos básicos de cálculo de potencial. Para uma carga, para uma distribuição discreta de cargas e, finalmente, para uma distribuição contínua de cargas. Então vamos para o primeiro exemplo, que seria o potencial de uma carga isolada. Então a gente pode imaginar uma determinada carga Q positiva num determinado ponto do espaço, e eu sempre posso a gente sabe que cargas elétricas geram campo elétrico e ela também gera um campo, né? Gera o campo elétrico, né? Que é um campo vetorial, mas gera também o potencial. Então a gente pode definir um ponto P aí qualquer, por exemplo aqui, e eu posso perguntar qual é o campo elétrico que essa carga gera no ponto P. Então a gente pode começar por uma coisa bastante básica, que é determinando o campo elétrico no ponto P. Ora, eu posso traçar aqui uma reta entre os dois, o ponto onde está a carga e o ponto P, que é o ponto de interesse onde a gente quer saber o campo elétrico. Ora, quem leu a teoria sabe que cargas positivas geram campos de afastamento. Então, lá no ponto P, vai existir, ao longo da reta que une os dois pontos, né, o ponto onde está a carga e o ponto P em questão, ao longo dessa direção, vai surgir aí um vetor, que é o vetor campo elétrico. Ponto P. E nesse ponto P existe o vetor campo elétrico gerado pela carga Q. Ora, usando lá a definição, né, eu sei que o campo elétrico ele é 1 sobre 4πε0 carga sobre distância ao quadrado. Ora, importante aqui, muita gente se confunde. No ponto P não precisa existir uma carga para existir o campo. O campo é gerado pela carga Q. Esse campo existe independente de existirem outras cargas ali para interagir com esse campo. Então, muitas vezes a gente pede para calcular o campo elétrico num determinado ponto gerado por uma determinada carga e a pessoa não consegue fazer pensando que precisa ter uma outra carga lá no ponto P. Não precisa. Leiam a teoria, porque isso é uma coisa que confunde bastante gente. É muito fácil de errar isso. Então, eu posso calcular aqui, né, chamando essa distância aqui, vou chamar essa distância aqui de x, por exemplo. Essa carga aqui é mais Q. Então, o campo elétrico, nesse caso, é 1 sobre 4πε0, que é aquela constante, Q divididos por x². Esse é o módulo do campo, né? Se eu quiser calcular o vetor campo elétrico, eu vou precisar de um módulo, a direção, né? Vou chamar essa direção aqui de I, por exemplo, I chapéu. Então está na direção I chapéu. Sentido positivo, né? É um campo de afastamento. Sentido positivo. Então tem um maisinho aqui. Então esse seria o resultado do campo elétrico devido a esta carga, ou melhor dizendo, né, o campo elétrico gerado pela carga mais Q no ponto P. Da mesma maneira, eu posso perguntar qual é o potencial gerado pela carga Q no ponto P. De novo, né, usando a definição de potencial, V é igual a 1 sobre 4πε0, né, carga sobre distância. Ora, daqui eu tiro que V vai ser igual a 1 sobre 4πε0
aquela constante que é aproximadamente 9 vezes 10 na 9, né, nas suas unidades. A carga, aqui o sinal importa, né, ao contrário aqui dessa expressão, aqui é o módulo, né, da carga, né? Mas aqui não, aqui eu preciso explicitar, né? É mais Q sobre x, que é a distância. Ora, não é um vetor, é uma grandeza escalar. Então, a gente fala que a carga Q gera um potencial no ponto P que é dado por essa expressão. Essa expressão veio da definição da fórmula genérica, né? Então, sempre é importante quando a gente vai fazendo um exercício, não colocar o resultado, né? Colocar a definição de campo elétrico, né? Força sobre carga. Então, a gente pega a lei de Coulomb e divide pela carga, obtém essa expressão. Ou parte já da expressão do campo elétrico, que é uma expressão conhecida, aplica para o problema em questão e aí sim obtém a resposta. Mesma coisa para o potencial. Então essa seria a ideia para uma carga isolada. A gente pode fazer o mesmo tipo de raciocínio agora para uma distribuição discreta de cargas, né? Por exemplo, eu posso ter um outro exemplo que seria, por exemplo, um círculo. Tentar desenhar um círculo aqui mais ou menos. Vamos ver se sai bem. Mais ou menos, tá bom. Então tá aqui, raio R, círculo de raio R. E eu vou imaginar que existem 4 cargas. 1, 2, 3, 4. Essas 4 cargas foram colocadas aí nesse círculo, né? Na circunferência desse círculo. Depois que elas são colocadas, elas atingem o equilíbrio eletrostático, então elas vão, dependendo do sinal delas, aqui eu vou usar 4 cargas positivas. Então, após o equilíbrio eletrostático, elas vão, por repulsão, né, vão se repelir, porque elas são do mesmo sinal. Por repulsão, elas vão ocupar aí a situação de menor energia, né, que seria o mais afastado possível, né? Então, essa seria a configuração de equilíbrio. E aí, de novo, eu posso fazer um sem número de perguntas sobre isso, né? Mas aqui, como o assunto é o potencial elétrico, eu vou me limitar a perguntar o seguinte: qual é o campo elétrico no centro desse círculo e qual é o potencial gerado pelas cargas no centro desse círculo? Então, de novo, lá no centro do círculo não tem nenhuma carga, mas não precisa ter uma carga para existir o campo elétrico. O campo elétrico é gerado pelas cargas, né, que estão presentes na configuração. Eu não preciso ter uma carga lá no ponto central. Poderia ter, mas não é necessário ter para que eu calcule. Então, de novo, eu vou calcular o campo elétrico, né? Ora, o campo elétrico aqui no meio, né, aqui no centro, vai ser, como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, vai ser a soma vetorial dos 4 campos elétricos, devido a cada uma das cargas. Como as cargas são iguais e como elas estão equidistantes ao centro, eu posso simplesmente calcular o módulo, né? A conta é igual para todas elas. Então, o módulo do campo elétrico vai ser igual a 1 sobre 4πε0, usando a definição de campo elétrico, né? Vai ser carga dividido pela distância. No caso aqui, a distância é o próprio raio, né, desse círculo. Então, fica Q sobre R. Ora, esse é o módulo do campo elétrico gerado por essa carga, né? No centro, por essa e por essa. Por simetria, são todos iguais. Entretanto, o campo elétrico resultante é diferente, eu tenho que fazer a soma vetorial. Então, pela simetria do problema, também dá para ver o seguinte, né, que essa carga aqui vai gerar um campo elétrico de afastamento que aponta para cá. Essa outra carga vai gerar no ponto central um campo de afastamento que aponta para o lado oposto, né? Mesma coisa aqui. E a mesma coisa a carga de cima, né? Então eu vou ter 4 vetores de mesmo módulo. Esse cancela esse cancela esse. Então eu poderia sempre dizer por simetria, a soma I igual a 1 até 4, né, dos EI é igual a 0. Então, embora o campo elétrico individual de cada carga no ponto central não seja nulo, né, cada uma dessas cargas gera um campo elétrico lá no centro.
mas a soma vetorial dá 0. Então isso pode acontecer. Você pode ter 4 cargas, cada uma gerando um campo elétrico não nulo num determinado ponto, mas a soma vetorial do campo elétrico ser nula. Então, no caso aí, porque existe uma simetria do problema, esse é o caso. E eu posso perguntar também, para essa mesma configuração, eu posso perguntar qual é o potencial elétrico. De novo, usando a definição, né? 1 sobre 4πε0. No caso aqui, uma distribuição discreta de cargas é igual a 1 até n, mas no caso aqui é 4, né? Porque eu tenho 4 cargas. Fica com QI, RI, onde QI é a distância, é a carga da iésima partícula, e RI é a distância da iésima partícula até o ponto em questão. Ora, essa soma vai dar 1 sobre 4πε0, vai ser Q1 sobre R1, mais Q2 sobre R2, assim por diante, até Q4 sobre R4. Elas são todas iguais, né? Então eu vou ter mais Q sobre Rzão, mais Q sobre Rzão, mais Q sobre Rzão, mais Q sobre Rzão. De maneira que eu vou ficar com 1 sobre 4πε0, que é aquela constante. Aqui eu vou ter 4Q sobre R. 4Q sobre R. O sinal positivo, né? Muito importante o sinal positivo, porque o potencial pode ser positivo ou negativo, né? Dependendo aí das cargas. No caso aqui, eu tinha 4 cargas positivas, elas se somam, vou ficar com 4Q sobre R. Então esse seria o resultado final do potencial, né? Lá no ponto central do círculo. E esse aqui seria o resultado para o campo elétrico resultante, né? A soma vetorial. Então eu posso ter o campo elétrico nulo no centro do círculo, por exemplo, e um potencial não nulo. E esses dois achados, essas duas conclusões não se contradizem, né? Lembrando que isso ocorre por conta da simetria e por conta que aqui eu estou tratando de uma soma vetorial. Por fim, gostaria de fazer um exemplo em que a gente tem uma distribuição contínua de cargas. Então vamos imaginar que a gente tenha, por exemplo, vamos imaginar que a gente tenha uma linha de cargas. Essa linha é bastante fina, né? Ela não tem volume, né? Ela só tem comprimento, né? Uma dimensão. Então ela tem uma distribuição de cargas lambda e ela tem comprimento L. Então ela todinha vale L, por exemplo. Tá bom? E vamos imaginar novamente que ela está uniformemente carregada por partículas ou cargas positivas. Cargas positivas. A pergunta é qual o potencial gerado por essa linha de cargas num ponto P, localizado aí sobre o eixo de simetria dessa linha de cargas. Então tá aqui o ponto P, eu quero saber o potencial lá no ponto P. Ora, aqui eu tenho que usar a definição de potencial novamente, mas na sua forma diferencial. Por quê? Porque agora eu tenho uma distribuição contínua de cargas. Então sempre posso pensar que esse elemento de cargas dQ, vai gerar um potencial dV lá no ponto P. Eu não posso desenhar aqui um vetor porque não é uma grandeza vetorial, né? Isso aqui trata-se do potencial. Mas esse elemento de carga dQ vai gerar um elemento diferencial, né? Um dV, né? Um pedacinho, né? Uma parcelinha bem pequenininha, infinitesimal do potencial no ponto P. Então, qual é a definição de potencial nesse caso, né? Se vocês lembrarem, também lá da leitura do livro, né? Obviamente, dV é 1 sobre 4πε0, isso vem da teoria, dQ sobre R. Ora, isso significa que um elemento infinitesimal de cargas vai gerar uma parcelinha bem pequenininha, infinitesimal, do potencial no ponto a ser considerado.
Então agora basta que eu aplique essa fórmula para o problema. Então vamos lá. dV igual 1 sobre 4π ε0, isso não muda. Vou ficar com dq, né? dq não foi dado no problema, o que foi dado foi lambda, né? Então, dq é lambda L. dq, né? É lambda L. Mas lembra, a carga dq ocupa, né, um elemento infinitesimal do comprimento, né, vertical do fio. Vamos chamar esse eixo aqui de y. E vamos chamar esse outro eixo aqui de x. Só para facilitar. Então, o dq, ele está em um dy. Né? Qual é o comprimento que o elemento infinitesimal de carga dq ocupa? dy. É lambda dy. Divididos por r. Quem é r? R é a distância entre o elemento de carga e o ponto em questão. Então, r é essa distância aqui. Como é que a gente determina, então? R em função das variáveis do problema. Ora, R vai ser a hipotenusa desse triângulo, né? Essa distância aqui, vamos chamar de x, é dado do problema. Então, o ponto P está a uma distância x sobre o eixo de simetria. E quem é essa distância aqui? Essa distância aqui é um y genérico qualquer, né? Lembrando que a gente vai fazer isso automaticamente, com a integral, obviamente, mas a gente deveria fazer isso para todos os dqs. Qual é o endereço de cada carguinha ou elemento infinitesimal de carga dq? É y, né? Então, usando o teorema de Pitágoras, quem é r? É a raiz, né, de y quadrado mais x quadrado. Então agora eu tenho o dV para o problema em questão. Essa é a fórmula genérica e este é o dV para o problema em questão. Importante saber como é que se vai de uma coisa para outra, né? O problema não começa aqui. O problema começa aqui e com um desenho. Não dá para fazer essa integral sem fazer esse desenho, sem saber quem é dq, sem saber quem é r. Então as fórmulas não podem aparecer do nada, né? Eu tenho que, obviamente, saber o que eu estou fazendo. Muito bem, mas dV é um elemento infinitesimal é uma parcelinha infinitesimal do potencial. O potencial total vai ser a integral de dV. Integral de dV. Então, quem é o potencial total vai ser a integral dessa expressão inteira aqui, né? Vai ser a integral de 1 sobre 4π ε0 lambda dy divididos pela raiz de y ao quadrado mais x ao quadrado. Dá para tirar para fora da integral tudo que é constante. Então, 1 sobre 4π ε0 é uma constante conhecida. Lambda é uma constante também. Foi dado. Eu vou ficar com a integral de dy, y quadrado mais x quadrado raiz, ou elevado a 1/2. Ora, eu fiquei com a integral em dy, né? Quais são os limites dessa integral? É só olhar para a figura que eu fiz, né? Por isso que é importante fazer a figura. Se aqui é o zero, né? Onde os eixos se cruzam, então a integral é de menos L sobre 2 até mais L sobre 2, né? Porque esse eixo x corta, né, a linha de cargas ao meio, né? Ele é um eixo de simetria. Então a integral aqui é de menos Lzão sobre 2 até mais Lzão sobre 2. Consultando uma tabela de integrais, né, essa integral é bem simples, tá bom? E aí vocês podem, sugiro que vocês peguem lá a tabela de integrais, vejam o resultado dessa integral, apliquem os limites. E se vocês fizerem isso direitinho, vocês vão obter que o potencial é 1 sobre 4π ε0 lambda ln, o logaritmo natural, de L sobre 2 ao quadrado, mais x quadrado. Isso tudo está dentro de uma raiz, mais Lzão sobre 2, divididos por L sobre 2 ao quadrado, mais x quadrado, menos Lzão sobre 2.
fecha colchete, né? Porque é o ln de toda essa expressão. Importante, né? Nessa integral aqui, a integral é em dy. X é uma constante, né? Nesse caso, x não é variável. X é o valor fixo entre esse ponto, que é o eixo de simetria, o ponto de simetria da linha de cargas, e o ponto P em questão. Então, x é uma constante nesse caso. Então, esse seria o resultado aí do potencial gerado pela linha de cargas lá no ponto P. Então, a gente parte da definição, aplica a definição ao problema, utiliza as simetrias, aplica na fórmula, descobre os limites, resolve a integral e obtém a expressão. Essa expressão pode ser aproximada, né? Se o ponto P está no infinito, ou se o ponto P está muito próximo da linha de cargas. Vou deixar essas aproximações para vocês darem uma olhada. Esse exemplo também tem no livro, tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Muito obrigado por assistir.